Bom dia, amados, graça e paz, sejam todos bem-vindos à oração do dia, que Deus nos abençoe ricamente neste dia. Estamos aqui juntos para orar, para interceder, para clamar a Deus em favor das nossas vidas, nossa casa, nossa família, o nosso dia e também, desde já, como hoje é o primeiro dia da semana, vamos consagrar a nossa semana ao Senhor, pedindo a Ele que vá à frente, à nossa direita, à nossa esquerda, à nossa retaguarda, nos guardando, nos orientando, nos conduzindo para que tenhamos uma semana de mudança, de transformação, de resposta, uma semana de milagres, para que tudo aquilo que nós fizermos sejamos bem-sucedidos. Como é a promessa de Deus, amados, porque quando nós oramos, nós mudamos o caminho, o projeto, nós mudamos os projetos contrários às nossas vidas, aquelas armadilhas, aqueles enganos. Quando a Bíblia fala do laço do passarinheiro, fala de armadilha que o diabo estava programando para o nosso caminho, para o nosso dia de amanhã. Mas quando nós oramos, nós quebramos, desfazemos. Mas antes de orar pela tua vida, eu quero citar um versículo que o Senhor falou no meu coração nesta manhã, para selar, para realmente edificar a nossa vida. Sabe, amado, porque muitas vezes nós olhamos para as pessoas e fazemos julgamentos precipitados. E aqui, Mateus 7, a Bíblia diz: não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o mesmo critério que nós julgamos, nós também seremos julgados. Diz assim: não julgueis para que não sejais julgados. O 2: com o mesmo critério com que julgares, sereis julgados também, e com a mesma medida que tiveres medidos, vos medirão também. Ou seja, Deus está nos dizendo que muitas vezes nós fazemos algum julgamento precipitado. As pessoas fazem julgamento precipitado de nós, mas não devemos nem mesmo olhar para isso, porque as pessoas não sabem o que fazem. Porém, nós sabemos o que fazemos, nós conhecemos a palavra de Deus, então nós precisamos observar essas coisas. O que o Senhor quer falar ao meu e o seu coração no dia de hoje, que nós precisamos observar, estar atento a esses detalhes. Sabe, amado, porque as pessoas não sabem o que nós passamos, não sabem as dificuldades que nós enfrentamos, não sabem quantas batalhas nós batalhamos diariamente, seja elas naturais, sejam elas emocionais, sejam elas espirituais. Nós vivemos em constantes batalhas e a maioria delas são espirituais. Por isso que eu vou fazer a partir de amanhã essa campanha de 21 dias sobre batalhas espirituais, sobre o mundo espiritual, como o que é e como vencer batalhas espirituais. Porque todos os dias nós estamos sob ataques espirituais. Ataques esses que muitas vezes nós nem sabemos que estamos sendo bombardeados, mas vivendo uma vida muitas vezes de sofrimento, de angústia, por causa dos ataques, e muitas vezes nem percebemos. Mas a partir de amanhã eu vou dar mais detalhes, nós vamos estar orando a respeito disso, para que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, o nosso entendimento, e assim possamos entender, compreender de onde vem o ataque, como está vindo e poder combatê-los, porque nós temos as armas, nós temos como não somente rebater, não somente nos defender, mas também contra-atacar. Amém? Mas como eu estava dizendo, muitas vezes as pessoas fazem julgamento precipitado, porque não sabem o que fazem, não sabem o que eu e que você, que nós passamos. Mas muitas vezes nós corremos o risco de fazer a mesma coisa, fazer um julgamento precipitado. Sabe, amado, porque muitas vezes as pessoas estão cansadas, oprimidas, desanimadas por alguma situação, por algo que está acontecendo. Talvez ela esteja debaixo de um ataque espiritual e muitas vezes nós nem sabemos. Mas quantas vezes as pessoas olharam para mim ou para você, talvez, e fizeram julgamento precipitado? Ah,
porque ele é assim, porque ele é desse jeito, porque ela falou assim, porque ela fala desse jeito. Mas muitas vezes, pessoas que estão de terno e gravata, num ambiente com ar-condicionado, às vezes com a saúde plena, graças a Deus, que continue assim, com a conta boa lá no banco, vamos dizer desta maneira, a despensa está cheia. Talvez ela se depara com uma pessoa que está fadigada, correndo de um lado para o outro, em desespero para conquistar naquele dia o pão para pôr sobre a mesa, que ainda não chegou. Mas aquela pessoa não olha para essa situação da qual a pessoa está vivendo, ou querer saber como que ela está vivendo aquele momento. Ela não quer saber se a pessoa tem um esposo ou uma esposa lá naquela casa, debaixo do teto. Se os filhos estão com saúde, se tem alguém no médico, se tem que trabalhar para comprar um remédio. Como eu disse, até mesmo trazer o pão naquele dia para aquela mesa. Talvez a geladeira, a despensa está vazia. Talvez uma conta está lá para ser saldada, para ser paga. Talvez o credor está, assim como aquela viúva estava aflita quando ela foi atrás de Eliseu. O credor vem querer levar os filhos para ser os escravos para pagar a dívida. Mas aquela pessoa não olha para essas circunstâncias, porque a vida dele é outra. A vida dele está em um momento, graças a Deus, de conforto, de tranquilidade. Então ele não tem como olhar para a circunstância do outro. Ele não tem como olhar e avaliar a dificuldade que o outro está passando. Mas ele tem a capacidade de observar somente aquele momento. O porquê que a pessoa está aflita, porquê que a pessoa está nervosa, porquê que a pessoa está cansada, porquê que a pessoa está apressada, porquê que a pessoa está estressada, porquê que a pessoa está com aquela correria, porquê que a pessoa está falando daquele jeito, porquê isso, porquê aquilo. E faz julgamento precipitado. Por que a pessoa não faz isso? Por que a pessoa não faz aquilo? Por que a pessoa não faz desta maneira? Queridos, nós temos que aprender. Cada um tem a sua natureza. Cada um tem a sua maneira de ser. Cada um foi formado de uma maneira. Se você pegar os vasos, quando eles são formados, ainda que ele tenha a mesma formação, o mesmo projeto ali, ele tem uma diferença um do outro. Não são iguais. Assim como a minha e a sua digital não são iguais, elas são diferentes. Assim como a íris dos nossos olhos também tem uma identidade. Nosso time de voz também tem uma identidade. Cada um é único nesta terra. Queridos, e muitas vezes nós não sabemos o que está se passando por detrás de uma vida, de uma situação, de uma história. Então o Senhor está dizendo para mim, para você: não julgueis para que não sejais julgado. Porque eu vou ser julgado da mesma forma que eu julgar uma outra pessoa. Mas não se preocupe se alguém está te julgando de uma forma precipitada. Procure, diante das críticas, diante das observações que fizerem, melhorar. Alinhar a sua vida. Mudar aonde precisa. Mas não julgueis para que não sejais julgados. Quando nós vamos aqui para o versículo 3 do capítulo 7, porque tu vês tudo o argueiro que está no olho do teu irmão, porém não vê a trave que está no teu olho. Ou seja, é mais fácil nós vermos um cisco no olho das pessoas do que observar uma tora, como diz, né? Uma madeira, algo grande que está nos nossos olhos. Talvez nós olhamos e vemos um cisco, uma sombra no olho do outro, mas pode ser a sombra do grande cisco, do grande argueiro, como diz o texto, que está no nosso olho. Então, amados,
eu quero deixar essa reflexão no teu coração. Não estou aqui para criticar ninguém, mas alertar muitas pessoas, porque ninguém sabe o que o outro passa no seu dia a dia. Ninguém sabe o que está dentro do coração de uma outra pessoa. Só Deus sabe o que ela passa. Porque é muito fácil eu fazer um julgamento. Por que que você não deixa de ser assim? Por que que você não faz assim? Por que que você não faz desse jeito? Ah, se você fizer assim será melhor, mais fácil. Mas amados, como eu disse, cada um é cada um. Agora nós temos que orar, nós temos que interceder. Se você vê uma deficiência, uma falha, uma dificuldade numa pessoa, você tem a obrigação. Se você viu, não é para você apontar o defeito, mas é para você ajudar, para você interceder. É para você clamar a Deus para que aquela situação mude. Amém. Então eu quero deixar, queridos, essa reflexão no teu coração, para que você não sofra dano nenhum. Porque da mesma maneira que eu julgar uma pessoa, porque se eu estiver julgando ela, em primeiro lugar que eu não fui colocado como juiz nem advogado, eu não sou juiz para julgar ninguém. Jesus, ele é o nosso advogado e ele também é o nosso juiz, porque ele conhece o nosso coração. Ele sabe da onde eu saí, da onde ele me levantou. Ele sabe cada dia, cada um dos meus pensamentos ele conhece. Tudo aquilo que eu falar eu vou prestar conta. Por isso, amados, eu não posso me justificar diante do Senhor, porque Ele me conhece. Amém? Então eu quero deixar essa reflexão no teu coração, lembrando que a partir de amanhã, segunda-feira, estamos iniciando uma campanha de 21 dias de jejum e de oração, da qual nós vamos falar um pouquinho sobre batalha espiritual. E nós vamos ver que nós temos armas para lutar contra essas batalhas, contra esses ataques, aliás. E nessas batalhas, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Porém, muitas vezes estamos passando por muitos e muitos tempos de batalha, de ataques, e muitas vezes não sabemos que nós temos um caminho aberto, uma arma para nos defender. Enfim, amanhã vamos falar um pouquinho mais a respeito. Mas eu quero orar pela tua vida neste momento, quero te abençoar o seu dia, declarando um domingo ricamente abençoado e juntamente com este dia abençoado, uma semana diante da presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma semana de mudança, de transformação, da qual a glória de Deus vai se manifestar nas nossas vidas. Amém? Vamos orar? E antes de orar, não esqueça do seu like, da sua curtida. Não esqueça também de compartilhar. Porque essas palavras, queridos, essas instruções, essas orações, podem transformar uma vida. Não só o dia de uma pessoa, mas uma vida. Às vezes uma palavra que não foi tão boa para você, que não mudou tanto a sua vida. Porque talvez você já tenha aquela informação. Mas imagina uma pessoa que ela está à beira de um precipício. Está prestes a sucumbir. Muitas pessoas são libertas, são salvas, que elas estão para cometer um suicídio, mas por causa de uma palavra direcionada por Deus. Independente através de quem vem, de a forma que vem, mas através de um compartilhamento, através de uma palavra, de uma instrução, vidas são salvas, vidas são transformadas, casamentos são restituídos, famílias são restauradas, vidas são mudadas, trajetos são desviados. Então, vidas são salvas através de um compartilhamento. Por isso, eles compartilhem com o máximo de pessoas que você puder, para que você possa estar semeando a palavra de Deus e colhendo frutos de bênção sobre a sua vida. E você que está chegando agora, que ainda não é inscrito no canal, te inscreve. Eu estou aqui todas as manhãs, orando, intercedendo, clamando a Deus pela tua vida. Ainda que eu não te conheça, mas o Senhor te conhece. É Ele que tem nos conectado para que a palavra de Deus possa cobrir, proteger a sua casa, sua família, a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar então? Pai, em nome de Jesus, diante de Ti nós oramos nesta manhã,
Clamamos pela tua graça, pela tua presença, mas em primeiro lugar, sobretudo, Pai, nós pedimos pelo teu perdão e pela tua misericórdia. Porque muitas vezes nós julgamos de uma forma precipitada. Até porque nós não temos o direito de julgar. Não podemos fazer isso. Porque nós não somos nenhum juiz. Nós não podemos sentenciar ninguém. Dizer como deve as pessoas agirem ou devem fazer. Pai, mas o que nós podemos fazer é o que nós estamos fazendo neste momento. Orando, intercedendo, clamando ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Pai, aquele que cuida dos seus filhos, que o Senhor possa ir de encontro com cada coração neste dia, nesta manhã, alcançando cada necessidade, cada clamor de cada coração, suprindo, sustentando, protegendo, respondendo o clamor de cada vida. Senhor, e onde houver uma falha, onde houver um defeito, onde houver um vício, onde houver uma desinstrução, onde houver uma falha na mente, no coração, na vida de uma pessoa, que o Senhor possa alinhar a vida dela no dia de hoje. Esta é a nossa oração. Que o Senhor possa entrar com providência, socorrê-la, enviar um anjo, Pai, do qual a tua palavra diz que o Senhor dá ordem aos anjos a nosso respeito. Que o Senhor possa dar ordem aos anjos a respeito desta pessoa que está à beira de um precipício, tomando decisões precipitadas, em caminhos tortuosos, Pai, em caminhos de morte, em caminhos incertos, inseguros, levando muitas vezes o seu futuro a uma derrota, a uma destruição, a uma falência, levando mais pessoas muitas vezes a um sofrimento, arrastando famílias, arrastando pessoas que a amam juntamente para um problema, para uma dificuldade. Por isso, Pai, na qualidade de intercessor, eu intercedo por esta vida agora. Eu intercedo, Pai, por aquele que está enfermo, por aquele que está caído, debilitado, por aquele que está fraco, por aquele que está aprisionado. Eu intercedo, Senhor, por aquele que está desanimado, que não tem saída, que não tem vigor. Pai, por aquele que não tem um conhecimento desta palavra poderosa, da qual o Senhor tem revelado a nós. Que quando nós estamos sem saída, basta clamarmos pelo nome de Jesus e o milagre se manifesta. Que esta palavra poderosa possa adentrar em cada coração no dia de hoje, em cada lar aqui representado. Que a mudança, que a transformação que os teus filhos, que as tuas filhas precisam, possa se manifestar no dia de hoje nesta casa, nessa situação da qual os teus filhos estão vivendo. Por isso, Pai, eu oro e intercedo por cada vida que aqui está nesta oração, por cada situação, Pai, por tantas pessoas que têm pedido. Alguns pais estão clamando porque estão com uma doença, e aí tem um nome que a medicina deu, chama-se câncer. Pai, mas a tua palavra diz que Jesus levou 39 chibatadas na cruz do Calvário. Antes de ir para a cruz, cada chibatada, Pai, foi arrancado um pedaço da sua carne, com aquele chicote chamado zorag, e ali, Pai, ao arrancar um pedaço da sua carne, Pai, estava arrancando toda a maldição que estava sobre as nossas vidas, toda doença, toda enfermidade, todo mal que estava proposto para mim, para cada pessoa que aqui está nesta oração, para cada ser humano. Mas ali a tua palavra diz que foi arrancado através do sacrifício de Jesus Cristo. Por causa das suas pisaduras nós somos sarados. Por isso, Pai, eu quero declarar esta palavra profética sobre a vida daqueles que estão enfermos, independente do tipo de enfermidade, que para o Senhor não tem esta ou aquela enfermidade. São todas lançadas por terra neste momento, e eu declaro a cura sobre o enfermo agora. Independente das circunstâncias, do quadro deste tipo de enfermidade, também se ela é emocional, se ela é espiritual, ou se é no físico, todas elas estão cativas ao poder que há no nome de Jesus. Estão amarradas e lançadas por terra agora. Todo aquele que está oprimido, que está opresso, deprimido, depressivo, eu declaro em nome de Jesus liberdade sobre a mente, sobre a alma, sobre o coração desta pessoa agora, para que ela possa estar livre deste mal. Senhor, independente das circunstâncias que esta pessoa tem que enfrentar a partir de amanhã, na segunda-feira, ela vai enfrentar situações
uma semana de batalhas físicas, tem que trabalhar, tem que correr atrás, tem que solucionar problemas, tem que pagar as contas, tem que estar diante de algumas circunstâncias, mas que ela possa descansar no Senhor, que ela possa confiar que o Senhor vai estar à frente, porque nós pedimos a tua direção, nós pedimos, Pai, que o Senhor consagre a nossa vida, a nossa semana diante do teu altar, para que todas as nossas ações, nossas decisões sejam tomadas, direcionadas por ti, porque nós confiamos no Senhor. Por isso, Pai, eu entrego esta oração diante do teu altar. Cada vida, cada pessoa, cada família aqui representada, cada pedido, cada oração, cada necessidade. Ainda que eu não citei os nomes aqui diante do teu altar, cada situação, cada oração, cada necessidade, mas o Senhor conhece. Porque elas colocaram o seu nome, elas colocaram os seus pedidos, elas colocaram a sua oração, elas me escreveram, elas estão clamando juntamente comigo. E a tua palavra diz que quando há concordância na terra, também haverá concordância no céu. Quando duas ou mais pessoas estiverem orando no nome de Jesus, ali o Senhor está presente, se manifestando. Por isso, diante da tua presença, nós queremos selar esta oração nesta manhã, declarando que, segundo o desejo, a necessidade, segundo o clamor do nosso coração, assim será. Manifesta o teu poder em nome de Jesus. E você que crê, você diz amém e glória a Deus. Amém, queridos? Creia que a nossa oração não volta vazia. É a palavra de Deus que se manifesta. Então desejo um dia ricamente abençoado sobre a sua vida, com paz e prosperidade diante do Senhor.